14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E o diabetes são várias doenças. Eu quis trazer para o podcast Elas Mais o diabetes tipo 1, que é um diabetes autoimune, que o cuidado é completamente diferente. E para me ajudar na informação, eu trago hoje a nutricionista Natália Fenner. Estamos gravando o podcast Elas Mais hoje, no dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. E esse é o tema do nosso assunto de hoje. Para falar sobre diabetes, eu trago a minha amiga, minha parceira nutricionista, Natália Fenner, que é especialista em cuidar de pacientes com diabetes. Seja bem-vinda, Nath. É um prazer receber você aqui no Elas Mais. Paty, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com todas duelas, né? Eu já venho acompanhando o seu trabalho, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho também. Então é uma honra a gente poder conversar desse tema que é a minha vida, né, Paty? Que é a minha história, mais de 15, 20 anos, né, que eu já trabalho com isso e vivo isso na pele, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho diabetes tipo 1 desde os meus 15 anos, né, de idade. Então falar desse tema para mim é muito bom e prazeroso poder contribuir, né, para a sociedade mesmo, nos cuidados, na prevenção, que é muito do que você faz também. Para você que é leigo, o diabetes não é uma doença somente. Existem tipos diferentes de diabetes. Esse diabetes que a gente fala muito, que eu trago muito aqui relacionado a questões metabólicas, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, é o diabetes tipo 2. Realmente ele é o mais frequente, ele é o mais comum, mas hoje eu queria trazer uma luz para aquele diabetes que é menos comum, embora tenha aumentado bastante a sua prevalência, que é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, outrora conhecido como diabetes da criança, tem se tornado cada vez mais frequente em adultos e idosos, inclusive. E por que eu escolhi a Nath? A Natália, além de ser nutricionista especialista nesse tema, ela convive com diabetes tipo 1 desde os 15 anos de idade. Então, eu queria que ela trouxesse para mim e para vocês qual é a experiência dela dos dois lados da moeda. Vou começar primeiro com a história pessoal dela. Como que foi para você, Nath, a situação do diagnóstico e como que foram esses primeiros anos ali em relação à doença? Então, Paty, assim, o diagnóstico é sempre um baque, né, na vida do paciente. Para mim não foi diferente, né? Eu estava com 15 anos, no auge da adolescência, e meus pais não sabiam nada, a gente não tinha conhecimento sobre diabetes tipo 1, que você, né, bem comentou. 95% da população é tipo 2, que é o mais associado, né, com estilo de vida, obesidade, hábitos alimentares, né, inadequados. E o tipo 1 não, ele é autoimunológico, né, autoimune, né? Então, assim, foi um baque muito grande. Eu internei com cetoacidose na época, eu estava com a glicemia acima de 600. Passei muito mal, tive todos os sintomas clássicos, né, que a gente fala, poliúria, polifagia, falando assim de urinar muito, muita fome, muita sede, emagreci muito, aqueles sintomas clássicos mesmo, né? E aí foi uma nova vida, assim, uma nova fase. Eu primeiro fiquei muito assim, esse baque foi grande e o médico falou que eu ia ter que aplicar insulina para sempre. Eu achava, na minha mente, que eu não tinha esse conhecimento ainda da nutrição, né, 15 anos eu estava no ensino médio, que eu ia aplicar ali um remédio no hospital, eu ia ter a alta e pronto, ia finalizar. E quando falou que eu ia aplicar para sempre, que era uma doença crônica, que até então, né, a gente não tem cura, a gente tem tratamento, isso foi muito difícil para mim, tanto para mim quanto para minha família. E aí o que me ajudou muito foi começar a estudar mais, entender, que foi uma das questões que quando eu estava com 17 para 18, eu comecei a interessar pela nutrição. Porque a nutrição e a alimentação é o pilar essencial do tratamento, né, do diabetes também, de várias patologias, de várias doenças, mas do diabetes, principalmente atividade física também, que você tanto gosta, que você faz, e que você também é um incentivo para a gente, né, nisso. Então, eu comecei a estudar esse mundo. E uma das questões que me ajudou muito é o que a gente está fazendo aqui também, conversar e conhecer outras pessoas, médicos, principalmente acolhedores, como você também faz bem esse papel. Porque quando a gente fala a palavra diabetes, a gente vê muito medo, né? A pessoa já fica muito triste ali com o diagnóstico, mas é possível viver bem mesmo com diabetes, desde que a gente tenha empatia, os cuidados certos e educação em diabetes, né? Que é o que eu fui buscando mesmo de informação.
falando um pouco dessa questão de educação em diabetes, é informação sobre o que é exatamente. E o diabetes tipo 1, como eu costumo falar para os meus pacientes, aqueles que chegam nessa fase ali de choque com o diagnóstico, muitas vezes, não é nada que você fez ou que você deixou de fazer, é algo que aconteceu no seu corpo que por algum motivo as células produtoras de insulina não respondem mais, elas foram destruídas. E qual é o motivo dessa destruição? São autoanticorpos. O seu corpo não reconhece essas células como sendo deles e ataca. Então não tem outra solução que não a insulina como tratamento. É por isso que precisa sim usar a insulina para a vida inteira, pelo menos até hoje, o que a tecnologia nos proporciona ainda é através da insulina e graças a Deus que nós temos essa opção e essa opção salvadora de vidas. Então, em relação à doença em si, o que é importante que a gente saiba? Que como ela não tem tanto essa associação com o estilo de vida, quando bem tratado, quando bem conduzido, hoje a sobrevida é igual à da população em geral. Por quê? Porque aquele defeito ele é identificado e ele é prontamente corrigido. Exato. Mas, obviamente, existe sim todo esse entorno, que são essas dificuldades em relação ao manejo da doença no dia a dia. Sim. Existe, inclusive, hoje esse termo chamado de diabetes distress, que é assim, realmente o estresse de conviver com essa situação e como adaptá-la ao seu dia a dia, porque há que se adaptar. Exatamente. Eu falo até, Paty, que assim, o diabetes é um filho que você carrega no colo 24 horas e não tira férias, né? Então, às vezes o paciente fala isso pra gente, poxa, eu queria tirar umas férias aqui do controle. Isso não é possível. É 24 horas monitorando a glicemia, né? Ainda bem que na minha época ainda era capilar, né? Tem histórico de amigos que na época era só a urina, né? Que era na fita para monitorar a glicemia. Hoje nós temos os sensores, eu estou até aqui com sensor, estou com bomba de insulina. Então a tecnologia ajudou muito a tirar um pouco desse estresse também, de ficar preocupando o tempo todo em monitorar fora a alimentação. Então, assim, ajuda, mas a gente tem que criar, o que eu falo muito assim com os pacientes, até para mim, eu tento viver minha vida normal, ter uma vida leve, controlando o diabetes, não fazer ele assim, mais um fardo, sabe? Eu tento ser o mais natural possível, monitorando, convivendo e tento levar isso como se fosse escovar os dentes. Eu sei que eu tenho que acordar e escovar meus dentes todos os dias, exemplo, né? Eu também tenho que medir a glicemia, então eu tento colocar isso numa rotina que não fique tão pesada. Eu acho que a tecnologia ajudou muito nisso, né? Assim, a diminuir esse estresse, a pensar menos no diabetes, sabe? Embora, infelizmente, não é acessível ainda para a maior parte da população, e esse é o nosso desejo, né? Que as pessoas tenham cada vez mais acesso, conhecimento, educação muda, né? Educação muda as pessoas, então isso é muito importante, isso que a gente está fazendo aqui, todas as aulas, né, que nós participamos, palestras, isso auxilia demais no tratamento. A gente fala que Joslin já falava isso, né? Um médico, desde a descoberta da insulina em 1921, né? Inclusive, hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Diabetes, que a insulina foi descoberta por Frederick Banting, né? Que foi um médico que, junto com seu aluno, descobriu a insulina do pâncreas extraído de uma cachorra, né? Então, hoje é um dia muito especial para a gente falar disso, de informação de qualidade, de educação, e é possível viver bem com diabetes, mas com todos esses cuidados e tentando diminuir esse nível de estresse que é, de fato, evidente, assim, né, na nossa situação. Mas é possível viver bem. Então, entender que esse defeito em relação à secreção da insulina, ele pode ser contornado, é fundamental, porque isso te permite ter essa vida normal ou mais próximo do normal possível, mas com esse compromisso. Então, qual que é o seu checklist do dia, Nath? O que você precisa fazer todos os dias por ter diabetes? Tem aquela questão, né? O paciente com diabetes tipo 1, ele precisa aplicar insulina de acordo com o que ele vai comer. Exato. É isso, não tem uma necessidade de uma dieta específica em relação ao diabetes tipo 1. Por quê? Porque a insulina será aplicada. Mas o quanto de insulina precisa ser aplicado, o horário que precisa ser aplicado, tudo isso é o que a gente chama de educação em diabetes. E como que você faz o seu manejo hoje em dia? Perfeito. Então, assim, Paty, o que eu acho muito importante, a gente fala, são os 4 pilares essenciais, que é como se fosse uma cadeira, né? São 4 pés ali da cadeira. Se um pé da cadeira quebra, a gente desequilibra ali no tratamento. Então, o primeiro ponto do diabetes tipo 1 é a medicação. Então, é necessária a aplicação de insulina. Até então, né, Paty, na data de hoje, não sabemos do futuro.
né, se Deus quiser vai vir aí cura, enfim, outros tratamentos, mas é necessário, principalmente no tipo 1, aplicar insulina. E basicamente 2 tipos de insulina. A gente fala a lenta, que é a basal, e uma insulina ultra rápida, que é o que você bem comentou, para contar carboidratos. Então, a maioria dos pacientes com diabetes tipo 1 é interessante contar carboidrato, porque a gente controla mais, evita os picos glicêmicos pós-prandiais, né? Então, isso é muito importante. Uma das coisas que eu faço é aplicar insulina, principalmente conforme o carboidrato. Como hoje eu utilizo bomba, a bomba já faz o basal. Então, a bomba de insulina, ela injeta microdoses ali, hora a hora, e quando eu vou comer, eu informo o carboidrato antes. E o legal é que hoje em dia tem vários aplicativos, né, Paty? Então, isso não é mais é uma dificuldade. Na minha época, eu tinha cadernos, listas que eu ficava assim, anotando carboidrato, pesquisando carboidrato, aquelas livros e livros. Hoje, você tira foto do prato, né? A gente tem aplicativos que já estima ali o total de carboidrato da refeição. Isso é muito legal, eu nem imaginava isso. Isso falando 10, 15 anos atrás, eu tinha que ficar assim, estudando mesmo, pesquisando. Então, essa tecnologia ajudou muito. Os 4 pilares, eu falei, né? Medicação, a alimentação, que já entra um pouco nesse segundo, a atividade física, que é muito importante também. Isso é uma dificuldade ainda para mim. Eu tento, no mínimo, todos os dias, aqueles 30 minutos. A gente sabe que tem que fazer 180 minutos semanais, né? Pelo menos, para um bom controle. Nós que trabalhamos na área da saúde ficamos muito sentados, computador, né? Dieta, paciente. Então, eu tenho que me esforçar para fazer isso, eu tento. Ou subir mais escada, descer, andar mais, contar mais passos, que já ajuda, né, nessa atividade. E o 4º pilar é essa educação em diabetes, que eu coloco até junto com o controle emocional. Porque quando o controle emocional, o paciente está descompensado nisso, tudo também parece que descompensa. Porque às vezes desconta na dieta, não faz atividade física, aí vira uma bola de neve. E é interessante você falar sobre isso, porque muitas vezes o diagnóstico ele pode ser feito em fases diferentes da vida. Sim. Então, por exemplo, a criança muitas vezes ela não tem nem a questão cognitiva amadurecida para entender o que é, para entender que ela precisa aplicar insulina, que precisa furar o dedinho muitas vezes, que precisa controlar, de certa forma, Sim. o que come. E aí, traz para a rotina da escola, traz para a rotina do dia a dia. Já é uma questão um pouco mais complicada. Depois tem a segunda fase, que foi a sua, que é da adolescência. Que muitas vezes é uma fase em que você tá ali naquela fase de se identificar enquanto pessoa e de repente foge ao padrão do grupo, né? Exato. Ou da norma. Exato. Não que não seja normal, mas foge ao padrão da norma. Depois, quando você já é adulto e aí julga-se saudável e aí tem um diagnóstico que você, por mais que tenha informação, é uma novidade para você. Sim. E depois o idoso também, que às vezes volta a muitas vezes precisar de ajuda externa. Então, realmente, não é fácil num primeiro momento, mas a educação eu considero que ela seja um pilar fundamental para os pacientes entenderem que aquilo ali, a partir daquilo ali que vai ser construído o seu tratamento. Perfeito. E a partir daquilo ali é que você vai ter essa percepção da nova normalidade da sua vida. Exato. Inclusive no congresso agora da SBD que nós estivemos, né, uma senhora de 94 anos com diabetes tipo 1 falando exatamente o que você falou. Essa frase de Joslin que eu ia concluir, que a educação, desde 1921, né, dessa descoberta aí da insulina, que a educação em diabetes ela não é parte do tratamento, ela é o próprio tratamento. Então o paciente, quando ele aceita a patologia, que é aquilo, fazer do limão uma limonada, e a nossa ainda é com adoçante ou pura, né? Não é com açúcar, nenhum tipo de açúcar. Isso muda. Então a pessoa começa a se cuidar, a tratar. Então eu falo muito com os pacientes, a gente tem que se cuidar, tem que fazer do limão a limonada mesmo, porque dá para ter uma vida normal, mas com esses cuidados e a gente consegue realizar todos os nossos sonhos também, mesmo com diabetes, né? A Nath, ela tem acesso a toda a tecnologia disponível hoje. O que tem de melhor para o diabetes é o que você usa. Mas existem aquelas pessoas que, dependendo do sistema público de saúde, ou que às vezes não têm acesso ao que há de mais tecnológico hoje em dia. Então, só para que vocês entendam um pouquinho. No diabetes tipo 1, o seu pâncreas não produz insulina. Como que funciona na pessoa normal, sem diabetes? O nosso pâncreas, ele
produz um pouco de insulina durante todas as 24 horas do dia. E quando a gente come, sobretudo algo que contenha carboidrato, ele tem uma secreção adicional de insulina, que é para poder metabolizar aquele carboidrato. Então, no paciente com diabetes, ele precisa fazer os dois processos. Tanto ter essa insulina do dia todo, que a gente chama de insulina basal, quanto essa insulina adicional. Então, existem tratamentos diversos. Pode ser uma insulina diferente que vai fazer esse papel da insulina basal e uma insulina rápida, ou seja, para utilizar só naquele momento da refeição. Ou, no caso da Nath, por exemplo, ela usa o que ela já falou, a bomba de insulina. O que é a bomba de insulina? Esse nome às vezes até assusta, né? Mas é um dispositivo que fica implantado ali entre a pele e o músculo e vai dispensando insulina ao longo das 24 horas por dia. Mas quando ela vai comer, ela tem que fazer essa insulina adicional. Exato. Então, assim, a bomba, ela não é um... É bom você falar isso, porque muitos pacientes e pessoas acham que é um pâncreas artificial, que ela faz tudo, que é só colocar a bomba e pronto, tô curada, né? Muitos pacientes acham, tô curado do diabetes. Não é bem assim. Existe todo um cuidado, tem que trocar a cânula de 3 em 3 dias, ou de 7 em 7, agora a gente tem de 7 em 7. Tem que informar o carboidrato antes da refeição, então precisa ainda contar assim o carboidrato. Então auxilia muito, mas não é assim, o paciente tem que ter ali um discernimento para poder usar o aparelho também. Na época, Paty, do meu diagnóstico, eu tive muita dificuldade, eu tive pouco acesso, né? Meus pais tinham pouco conhecimento, eles não são da área da saúde, então foi bem difícil para mim. Mas a educação me proporcionou isso, assim, eu fui conseguir evoluindo até chegar num melhor tratamento que foi para o meu tipo mesmo. Não que a bomba vai ser, você sabe disso, para todo mundo. A gente tem vários pacientes em comum, pacientes que você já indicou bomba e outros que você achou que não é o perfil, né? Então tem paciente que vai ter perfil para bomba, nós já até instalamos aqui no seu consultório, e outros que não, que vão dar certo assim com canetas, com seringas, né? Então tem todos os tipos. E ainda que use a bomba, isso também não te exime da responsabilidade de cuidar da alimentação e de contar carboidrato. Explica o que é esse contar carboidrato. O que você tem que fazer quando você vai comer? Que tem que ser bom de matemática também. Tem que ser, eu falo isso com os pacientes. O nutricionista também é um pouco matemático, né? A contagem de carboidratos, ela é uma estratégia nutricional que ela foi criada, assim, divulgada primeiro pela ADA, Associação Americana de Diabetes, depois pela SBD. Não tem nem acho que 20, 30 anos que foi falado isso mais no Brasil. Basicamente o paciente conta o carboidrato, ou seja, eu conto o carboidrato e eu vou aplicar insulina proporcional ao que eu vou comer. Principalmente o que você comentou, insulina ultra rápida ou rápida, né? Que é o que a gente chama de bolos alimentação. Então, basicamente isso que é a contagem. Como você comentou bem, Paty, uma pessoa que não tem diabetes, o pâncreas dela faz isso naturalmente. Você come ali um alimento, o pâncreas sabe a quantidade de insulina que vai, né, injetar e metaboliza aquela glicose, digamos assim, a glicemia fica ótima. Nós temos que fazer isso, então a gente tem que contabilizar esse carboidrato e aplicar insulina rápida proporcional. Dá um exemplo de uma refeição, por exemplo, Sim. Um prato de almoço. Almoço típico brasileiro, arroz, feijão, carne, legumes, salada. Como que você faz essa contagem de carboidrato? Sim. E como que você aplicaria a insulina de acordo com essa contagem? Perfeito. Hoje em dia, como nós comentamos no início, tem aplicativos gratuitos, inclusive, para os pacientes, para profissionais indicarem no consultório também, que a gente pode tirar foto do prato e já estima. Claro que o ideal, essa inteligência artificial a gente ainda está aprimorando, né? Porque tem paciente assim, que às vezes tira uma foto errada, ou, por exemplo, o alface está por cima do arroz. Aí vai dar uma roubadinha. Aí não tem como, vai dar uma subestimada ali no carboidrato. Mas, como assim, tem muitos anos já, e como eu faço muita dieta, eu acabei decorando alguns alimentos. Basicamente, eu uso esses aplicativos quando eu preciso, ou livros, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, que foi o que nós atualizamos recentemente também. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, saladas de forma geral, que é interessante estar metade do prato, pelo menos 50% do prato de qualquer paciente, né, Paty, assim, que quer ter uma alimentação, almoço mais saudável. Então, assim, saladas de forma geral, nós não precisa contabilizar o carboidrato. Por quê? Pouquinho carboidrato e tem muita fibra. É como se um anulasse o outro. Então, a gente não conta folhas, alface, brócolis, legumes que não têm amido.
também, por exemplo, chuchu, abobrinha, a gente não precisa muito contabilizar. Sabe como que eu explico essa questão do amido? Tudo que você come forma uma papa na sua Perfeito, boca. Por sim, exemplo, a mandioca, a batata, o arroz, as massas, tudo que é feito de isso. trigo. Essa percepção de uma papa na boca é o É o amido. amido, que é o carboidrato. Diferente de quando você come um brócolis, uma couve-flor, um chuchu, uma Uma abobrinha. moranga, exatamente. Aí esse que você comentou, Paty, a gente tem que contabilizar. Então aí entra mais ou menos um quarto do prato. Vamos imaginar já um prato aqui, 50% vegetais, essas folhas, folhosos sem amido. Um quarto do prato é mais ou menos o carboidrato. Aí entra uma opção. De preferência eu faço sempre uma opção. Ou batata doce, ou uma batata baroa, ou poderia ser o arroz, poderia ser uma massa, mas mais ou menos um quarto do prato, para não extrapolar muito essa quantidade. Porque lembrando, eu conto carboidrato. Mas se eu ficar também comendo muito, eu vou ter que aplicar muita insulina proporcional. E aí eu posso gerar ganho de peso, dar assim um descontrole glicêmico, porque assim, essa insulina que a gente aplica não é tão fisiológica, né? Tão perfeita igual de um pâncreas que não tem diabetes. O Então que eu as falo muito isso, as pessoas o carboidrato a gente tem que tomar um cuidado com liberdade e libertinagem, né, Paty? É diferente. O que as pessoas confundem muito é o peso do alimento com a quantidade de carboidrato. Isso Sim, acontece também com a proteína. E sim. tem alimentos que, embora sejam constituídos prioritariamente de carboidrato, não é tudo de carboidrato. Então, dá um exemplo pra gente, Nath, sobre, por exemplo, o arroz. O arroz, ele tá prevalente aí no prato O brasileiro. do brasileiro. Então, para cada 100 gramas de arroz, qual seria essa contagem de carboidrato? Essa conta a gente faz mais ou menos assim, uma colher de sopa, porque aí depende aí você falou, é muito importante, tem que ter uma balança para pesar os alimentos, é muito importante porcionar certinho. Uma colher de sopa, depende, que tem pessoa que pega ela muito cheia, média, muito rasa. Tem mais ou menos 15 gramas de peso, 15 a 20 gramas de peso, que vai ter mais ou menos ali 5 a 8 gramas de carboidrato. Então, se a gente for olhar, eu coloquei lá 4 colheres de sopa. Vamos colocar que vai dar mais ou menos 20 gramas de carboidrato. Mas tudo depende. Eu teria que, para ser bem exato, preciso, eu tenho que pesar. Teria que pesar esse alimento certinho, esse arroz certinho, e fazer regra de 3 se precisar. Então, uma colher de sopa, mais ou menos 5 a 8 gramas de carboidrato. Depende da referência que eu estou utilizando. E isso também é importante, porque pode variar de referência, mas não muito. Então, até assim, 5%, estourando 10%, a gente considera ok. Não pode, assim, né, variar demais. Tem que ter um cuidado com a inteligência artificial também, né, Paty? Porque às vezes calcula errado, usa uma tabela que não é uma referência confiável, não é jogar no Google, assim, tem que ter são tabelas confiáveis. E além de contar o carboidrato, precisa aplicar a insulina de acordo com essa contagem de Sim, carboidrato. Então, existe o que a gente chama de relação insulina-carboidrato, que é muito pessoal. Vai depender de fatores pessoais, sensibilidade à ação da insulina, quantidade de gordura corporal, se o indivíduo é mais ou menos jovem, mais ou menos ativo. Tudo isso vai contribuir para a sensibilidade ou para maior resistência à ação da insulina. Então, cada pessoa vai ter a sua relação insulina-carboidrato. Por exemplo, nesse exemplo que a Nath usou, vamos supor que uma certa pessoa vai consumir 20 gramas de carboidrato e que a sensibilidade dela é 1:10. Então, ela aplicaria para aqueles 20 gramas de carboidrato duas unidades de insulina. Então, é por isso que eu falo que tem que ser bom de matemática, porque tem que fazer regra de 3 e tem que aplicar corretamente. Porque se você erra a conta, você erra a aplicação, para mais ou para menos. Perfeito. E aí, Paty, nessa questão é importante destacar que tem que aplicar de preferência antes da refeição, porque a insulina ela tem um tempo de ação, né? Começa a agir a maioria das rápidas de 15 a 30 minutos, algumas rápidas, mais rápidas, digamos assim, de 5 a 8 minutos, né? Que a gente tem aí no mercado disponíveis, mas sempre isso, aplicar antes da refeição. Isso é muito importante para evitar os picos glicêmicos extremos pós-prandiais, né? É uma outra confusão muito comum entre os pacientes também, porque o que eu explico é que a gente tem que ter uma postura proativa, evitar de subir. Então, quando comer a insulina já tem que estar ali fazendo a ação. É diferente da postura reativa, corrigir depois que subiu. Se subir, já é um mau sinal. Então, o ideal é que mantenha uma estabilidade da glicose. Sim. Lembrando que vai ter aquela insulina basal, mas que muitas vezes ela não vai ser suficiente. Então, você precisa fazer esse reforço e esse reforço tem que ser feito antes de dar a primeira garfada. E aí, Paty, concluindo esse prato que nós falamos, da montagem, né? Então, tá lá, salada quase não contei, o carboidrato vou contabilizar, de preferência usar a balança, pesar certinho, aplicar antes da refeição. E a proteína, então 1/4 do prato lá, a proteína, que a gente pode ter a proteína animal e vegetal, que aí entra, por exemplo, vamos colocar um exemplo prático aqui,
um frango, um peixe e o feijão. E aí o feijão, engraçado, que ele é proteína vegetal, mas ele tem um pouco de carboidrato. Então ele a gente também tem que contar, conforme se for uma concha, a quantidade, né, uma colher de sopa. Proteína basicamente é zero carboidrato, a não ser que o bife esteja empanado, a gente tem que tomar cuidado com isso. Um bife à milanesa, aí tem que contar a farinha, mas a proteína em geral é zero carboidrato, então isso também facilita a conta. Então, basicamente, é o que eu falo com o paciente ou com as pessoas. Você quer contar o carboidrato, vai focar ali, mesmo nesses pontos que nós falamos, legumes, nesses alimentos, né? Legumes ricos em amido, arroz e o feijão um pouquinho. A proteína vegetal tem que tomar esse cuidado, porque às vezes ela tem um pouco de carboidrato que tem que contar também, né? Agora, aproveitando o conhecimento da Nath como nutricionista e alimentação saudável, que isso independe do diabetes. O paciente com diabetes tipo 1, ele pode ter uma alimentação normal, mas é o que eu falo, é como a minha também. Ela vai ser tão melhor quanto mais saudável for, não, independente de ter ou não ter o diabetes. Sim. Mas existem sempre aquelas famosas pegadinhas e aqueles mitos ou verdades. Por exemplo, o paciente com diabetes, ele tem que usar adoçante sempre? Ótimo. Não, na verdade, não precisa, né? O que nós sabemos que o ideal, não sei se você concorda comigo, Paty, é nem adoçar não adoçar nada. Se nós conseguirmos adaptar o paladar para não adoçar nada, nem com adoçante, nem com açúcar, é o melhor dos mundos, porque você vai obter ali o sabor natural da fruta, do suco. Mas, se for necessário, é claro que assim, para o diabetes é mais interessante o adoçante do que o açúcar por não ter o carboidrato. Porque eu poderia, por exemplo, eu faço a contagem de carboidratos, eu poderia até adoçar, mas eu tenho que contar aquele carboidrato, é mais conta, mais insulina para aplicar. No diabetes, eu acho legal isso. Ou não adoçar com nada, se conseguir, ou tentar usar um adoçante mais da linha natural. Que a gente fala muito do stevia, ou pode ser um xilitol, a talmatina. Esses adoçantes derivados de plantas são melhores para a nossa saúde como um todo. Tanto para quem tem diabetes, quanto para quem não tem, né, Paty? E aqueles produtos industrializados que dizem lá, zero açúcar? O diabético, o paciente com diabetes, ele pode utilizar? Paty, muitas vezes não compensa, dando até essa dica. Às vezes o produto diet, ele é mais caro. Quando você vai olhar o total de carboidrato, ele é quase igual do produto tradicional. Eu não vou falar produto normal, né? Que parece que o diet é normal, o outro normal. Não. Então, às vezes, não compensa. Por exemplo, vamos falar de um exemplo prático aqui. Chocolate diet. Às vezes, comparando um chocolate diet com o tradicional, o diet tem 12 gramas de carboidrato e o tradicional tem 13. Então, 1 graminha de diferença, sendo que o diet é bem mais caro e não é tão gostoso, às vezes, do que o outro. Estou falando aqui para a gente comer o tradicional, incentivar? Não. Buscar alternativas mais saudáveis. Por exemplo, no chocolate compensa mais um meio amargo, às vezes, um 50% cacau, que vai ter menos carboidrato. A dica que eu dou, até para quem tem aqui o diabetes, ou familiares com diabetes que está assistindo a gente, ou quer controlar a quantidade de carboidrato na sua dieta, olha o que tem o menor teor de carboidratos. Nem sempre o diet vai ser o ideal. E bebidas açucaradas, como chás, refrigerantes? Uma boa pergunta. Bebidas, eu acho interessante muito para tratar a hipoglicemia, não sei se você concorda comigo, porque a velocidade de subida da glicose é bem rápida. Então, bebidas, principalmente para tratar uma hipoglicose menor que 70, a gente prefere bebidas, né? Mas no dia a dia não é interessante para ninguém, nós sabemos nem para criança, gestantes, né? E os pacientes com diabetes também não. A hipoglicemia, na verdade, é a queda da glicose que pode comprometer o funcionamento do corpo, inclusive a parte neurológica. Por isso que é muito importante preveni-la e tratá-la agudamente. O que acontece no paciente com diabetes é como se ele tivesse uma maior variabilidade da glicose. Então, do mesmo jeito que a glicose sobe rápido, a depender da aplicação da insulina, ela pode cair muito rapidamente também. E por isso que a resposta pronta a hipoglicemia, ela é fundamental para a preservação ali dos sistemas, dos órgãos dos sistemas, principalmente essa questão neurológica. E aí, a bebida açucarada, pelo fato de ter essa capacidade de aumentar rapidamente a glicose, é a escolha. Exato. Quando o paciente está acordado e consegue deglutir, obviamente, consegue engolir, obviamente. Se não, porque pode acontecer do paciente ser encontrado desmaiado, ser encontrado desacordado, e aí tem que colocar
ou açúcar embaixo da língua, ou tem que ser venoso para poder acudir assim mais rapidamente, né? Exato. Assim, eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma hipoglicemia tão severa. Hipoglicemia grave é considerado menor que 54. Então, menor que 54, muitas vezes tem que injetar, né, Paty? Até o glucagon, né? Você pode até falar um pouquinho mais disso, assim, que alguns pacientes têm essas hipoglicemias, né, graves. O glucagon é o contrarregulatório da insulina, né? Então, enquanto um tem essa função de baixar a glicose, o glucagon ele disponibiliza baixa, né? a glicose do fígado mais rapidamente para o sangue. Então, é como se fosse uma medida emergencial. Emergencial. E eu nunca precisei, embora eu tenho um glucagon, que é uma injeção parecido, né, até parecido, né, com a insulina, na minha geladeira, para emergências. Mas é o que você bem comentou. Se o paciente não está conseguindo, eu já tive casos assim de paciente estar desacordado, às vezes desmaiar por uma hipoglicemia, é menor que 70, né, considerado já uma hipoglicemia, a gente tem que passar um gel de carboidrato, um melzinho que pode ser debaixo da língua, na bochecha, que rapidamente já começa a absorção, né, pelas mucosas. Então, sempre o paciente, a dica que eu dou também é essa, paciente com diabetes tipo 1, ou vocês têm caso de algum paciente na família que usa insulina, tem que andar com carboidrato. Muito paciente fala assim, mas eu tenho diabetes, não posso andar com doce, não. Tem que andar, porque é o que você comentou, as variações, elas são grandes, tanto de hiperglicemia para o alto, quanto de hipo para baixo, né? E pode Então, acontecer, pode acontecer por os exemplo, dois. se você atrasa uma refeição Sim. e aplicou insulina, ou se faz uma atividade física e aí a musculatura fica mais sensível à captação da glicose, e aí a glicose também pode cair. Então tem que ter essas manobrinhas ali, né? Essas estratégias, né, Paty? Até comentamos do trânsito, rapidinho, lembrando aqui, porque às vezes o paciente agarrou no trânsito, atrasou lá por causa do trânsito. No porta-luvas tem que ter um melzinho, um carboidrato, porque até chegar você conseguir fazer uma refeição, você tem algo ali para se socorrer, né? Isso é muito importante. Isso depende do quanto você conhece da doença em você, como ela se comporta em você e como você reconhece esses sinais, né? Basicamente, e agora eu queria falar um pouquinho também sobre bebida alcoólica. Sim. Diabetes e bebida alcoólica. Qual que é essa relação? Pode, não pode? Tem risco? Então, Paty, assim, o que eu tenho falado muito como nutricionista com os meus pacientes? Eu acho que tudo é equilíbrio, né? É moderação. Eu sou muito da linha daquela dieta do Mediterrâneo. Eu acho que você vai concordar comigo, tem muitos estudos robustos e a gente pode eventualmente indicar aquela dose pequena, mas voltando para a questão lá do vinho tinto seco, do resveratrol, que é menos agressivo assim para o organismo. O álcool nunca é benéfico, né? Para ninguém de forma exagerada. No diabetes, a gente tem que tomar um cuidado por isso, porque o excesso de álcool ele pode ocasionar hipoglicemia, principalmente se o paciente não consumir nada, porque ele bloqueia a liberação de glicose pelo fígado, né? Então, a tendência é o paciente bebendo, e se ele não ficar monitorando a glicemia, pode ocasionar essa hipoglicemia. E aí, a minha recomendação é essa, sempre realmente com moderação. Geralmente, as doses das diretrizes no máximo uma dose para mulher, 2 para homem, né? Diárias, eu acho até muito, assim, não sei se você concorda comigo. Quanto menos, melhor, beber mais socialmente e sempre monitorar essa glicemia. Eu tenho que fazer essa monitorização e ir acompanhando. Tem bebida alcoólica que vai ter carboidrato junto, por exemplo, cerveja tem carboidrato, geralmente se não for low carb, né? Conta o carboidrato. Uma latinha ali é quase 15 gramas de carboidrato. Nós até brincamos que é um pão líquido, né? Tem que contar. Aí eu vou ter que aplicar a insulina antes. Agora, a bebida destilada, geralmente ela é 0 de carboidrato. Então, aí tem que ir monitorando para também não ter uma hipo. Então, é o que nós falamos, é muita variação. Nós brincamos assim, que o diabetes é um balão que você fica o tempo todo no ar ali tentando equilibrar, né, para você viver bem, tentar manter uma meta que vocês médicos indicam para gente, a equipe de saúde, que vai ser de bom controle. Então, conhecer a doença é o mais importante, que como ela se comporta em você não é igual como ela se comporta no seu vizinho, no seu parente, em quem você conhece. E cada vez mais a gente tem essa informação disponível, mas é importante que a gente filtre as informações. Exato. Mais uma vez, buscar profissionais que têm essa capacidade de te orientar dentro da sua realidade. Isso é fundamental. Então, diabetes tipo 1, hoje em dia, como eu falei, ele tem aumentado a sua prevalência. Cada vez mais têm sido feitos diagnósticos na população que não é mais só infantil, cada vez as pessoas maduras, adultos, idosos. Então, pode ser que isso aconteça aí por perto de você. A Natália, ela é a minha referência como nutricionista para acompanhar esses pacientes, porque além dela ter a experiência dela, ela se especializou nisso também, tem todo o conhecimento técnico e tem acesso ao que há de melhor
nesses recursos. Então, Nath, finalizando, tem algo que a gente deixou de falar por aqui? Eu acho que nós falamos de tudo um pouco, né, Paty? Foi muito bom, agradeço demais o convite, foi maravilhoso. Espero que quem tiver dúvida e depois mande pra gente, compartilhe também, que nós estamos à disposição, né, para auxiliar a todos. Muito obrigada pela participação no Elas. Eu e que acho que a gente vai ter muitas agradeço. dúvidas aí, porque é algo que pode gerar o interesse de muitas pessoas. Obrigada. Eu que agradeço mesmo, é uma inspiração para a gente também na área da medicina, da saúde. E vamos deixar essa frase, né? Lembrar que a educação, ela não é só parte do tratamento, né? Ela é o próprio tratamento. E a gente quer isso, levar informações de qualidade, de confiança, para que vocês possam viver bem, mesmo com diabetes ou não, né? Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.